E vamos seguir aí ouvindo o nosso irmão André Luiz. Amém? Amém. O nosso irmão missionário Isaías, ele tem o trabalho dele, é um trabalho de, né, as pessoas quase não querem esse tipo de trabalho, né, irmão? Trabalho de evangelizar, trabalho de resgatar as pessoas, missões. Porque tem pessoa que acha que missão, irmão, é pegar a mala, ficar num bom hotel, né, irmão? É verdade. Tem pessoa que acha que missão, não, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou dar uma passada pela Disney. Não, irmão, missão é você deixar o seu para fazer o de Deus, para fazer a obra do Senhor, né, para poder mudar a vida de pessoas através da missão. Isso realmente se chama missão, né? Quando eu vejo a palavra míssil, o míssil teleguiado, ele tem uma missão a cumprir. Sim. Quando ele é lançado, quando ele chega no lugar onde ele é designado, ele faz o que? Ele explode, né? Ele causa um impacto, ele faz o resultado que ele foi mandado fazer. E na verdade o servo de Deus não é diferente do míssil teleguiado, nós temos que ser guiados pelo Senhor. E onde nós chegarmos, nós temos que causar um impacto, nós temos que causar a diferença. Não adianta eu ter um bom nome, não adianta eu ter um alcance no Facebook ou na internet, se na hora de eu me dobrar diante do Senhor, eu não consigo, se na hora de eu falar do amor de Cristo, eu não consigo. Né? A pregação do Evangelho não é ofensiva, ela não machuca, mas ela te traz a realidade. A pregação do Evangelho, ela nos traz um novo tempo para a nossa vida. Eu estou aqui hoje falando do amor de Deus, eu estava deitado na minha cama que eu tirei um tempinho para dormir, porque nós tivemos na vigília lá e eu ainda estou com um pouquinho do cansaço, né? Que eu não dormi, não deu para dormir muito não, porque eu não consigo dormir de dia. E saí, quando chegou a noite, né, aí que você desconta o sono. Então, mas a grande realidade, irmãos, é que nós vamos vendo com os dias que vai se passando, muitos já não querem mais fazer a obra de Deus pelo amor à obra, mas pelo que se vai ganhar, pelo que se vai alcançar. Né, eu conheço aqui nosso irmão Hamilton Luiz já há 1 ano e quase 4, vai para 1 ano e 4 meses. Né? Você vê o Hamilton aqui na rádio, ele faz uma obra também missionária. Glória a Deus. A rádio é uma obra missionária muito grande. Ela vai para lugares que nem eu imaginava quando eu pisei aqui dentro. Nem eu pensava onde era o alcance, né, de uma rádio como essa. A Cristal Gospel. Mas a pessoa vai falar, poxa, é uma rádio web, aí pisa lá que você vai ver o trabalho que é feito lá dentro, onde ela vai. Para quê? Para pregar para você que Jesus salva, para pregar para você que está enfermo em casa, paralítico, onde esse som dessa rádio chega hoje, você que está numa cama, né, de hospital, você que está aí preso na cama do hospital, numa maca, as pessoas disseram, a loucura já tomou conta da cabeça dele. A loucura tomou conta da cabeça dela, pastor. Quem pode curar? A Bíblia diz que Jesus curou um lunático. A Bíblia diz que Jesus curou. Meu irmão, Jesus pode trazer a sanidade do ser humano. Eu conheço o testemunho de um pastor chamado Samuel. Esse pastor, ele tinha problema na mente. Ele nasceu com problema, foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe. Uma pessoa que ninguém dava nada para ele. E Deus, quando curou ele, já de maior, pastor, missionário, fazendo as aulas dele, né, falar, pastor, missionário, o trabalho acaba sendo o mesmo. Eu acho que o missionário acaba sofrendo até um pouquinho mais. Né? É verdade. E a grande realidade é que esse jovem, ele foi abandonado pelo pai, pela mãe, era cuidado pelos vizinhos. E ele começou a crescer, ia de família em família, ninguém queria ficar com ele. E ele começou a crescer, ele tinha dificuldade no falar, no andar. E ele contando a história dele, que ninguém dava nada para ele. Quando a avó orava por ele, punha a mão na cabeça dele e dizia, um dia ele vai ser um grande homem de Deus. Ela sempre punha a mão na cabeça dele e dizia, um dia o Samuel vai ser um grande homem de Deus. Hoje ele é um pastor formado em várias faculdades. Glória a Deus. Deus, quando curou esse homem que hoje é um pastor, Deus deu para ele a sanidade mental que ele não tinha, e ele acordou dentro da sala de aula sabendo ler e escrever. Ele não sabia nada, e quando ele veio a si, que Deus trouxe ele à realidade, ele disse que quando ele olhava a lousa, ele sabia o que estava escrito na lousa. Até a professora ficou pasma com ele, com a situação dele, porque Deus não curou só o estado específico da mente dele, mas Deus trouxe a ele a realidade, já sabendo tudo aquilo que ele não aprendeu, Deus deu para ele. Ele acordou num estalo, na sala de aula, sabendo ler e escrever. Ele conta que ele quis aprender a andar de bicicleta, sofreu para aprender, subiu no morro, montou na bicicleta, porque ele não tinha equilíbrio ainda, e aqueles raios da bicicleta entraram no seu corpo adentro. Então eu quero orar com você. Se tem alguém enfermo no lar aí, sabe, vem com a gente, coloca a mãozinha sobre o teu coração, como eu sempre digo para você, coloca a mão sobre a tua enfermidade e o Senhor vai te visitar nesse dia de hoje. Eu vou dar um pouco mais de tempo para o nosso irmão missionário estar pregando, né? Vou deixar ele trabalhar aqui com a palavra, falar do amor de Cristo. E se você que está nos ouvindo precisa ouvir uma palavra de Deus, vem para cá, vem conosco nesse momento. Você que está nos ouvindo aí, o Senhor vai tocar a sua vida, amém? Eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus juntamente com o missionário aqui, para que Deus possa alcançar as vossas vidas em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e Soberano eterno Pai, Deus, nosso Pai, Deus querido. Senhor, nós queremos neste Obrigado por momento, esta ó Pai, oportunidade, Senhor, que temos deixar com que o Senhor concedido cresça em para falar nós, do teu deixar com amor, que o falar Senhor da tua domine palavra, este Pai. lugar. Que o Espírito Pai, Santo de abençoa Deus também, possa Pai, a nos vida consumir dos que nesse estão momento, aqui, do Pai. missionário, Que do possa, Pai, nos Hamilton invadir Luiz, nosso Pai, da ser, sua nosso família. interior. Mas agora Para eu que quero essa pedir mensagem chegue pelos ao coração ouvintes, dos meu Pai. ouvintes, aqueles Nós queremos pessoas que pedir estão para que o Senhor necessitadas da toque a tua cada palavra, irmão, a Senhor. cada irmã, Para que a nossa a cada palavra possa pessoa chegar que está suave aos seus conosco hoje, corações. Pai. Para que eles Toca o possam, Pai coração, amado, toca ver a o teu alma. caminho, a verdade. Deus, muda a Para que história eles possam, pelo Senhor, poder ser da tua mudados pelo palavra. Espírito Meu Santo de Deus e Deus. meu Pai, no Em teu nome de santo Jesus, é nome, o que eu te eu peço. peço nesse momento, Nesta Pai, tarde, Senhor, aquele que está eu agradeço enfermo, também, aquele Pai, que louvo está pela vida do acamado, pastor meu André Pai. Luiz, pela vida do Muda, irmão Deus, Hamilton levanta o Luiz, paralítico, Pai, aqui por esta levanta, rádio, meu Deus, Senhor, para aquele que que tu está seja, doente, Pai, aquele, meu Pai, sustenta a que está sustentabilidade machucado, desse aquele que está lugar. magoado. Em nome de Jesus, Levanta, Senhor, é o em que eu te nome de peço, Jesus. Pai, para que Nós nossas te palavras, pedimos, Pai, Senhor, seja, alcança Pai cada amado, vida, Pai, que a para te tua palavra seja a exaltar, espada de chegar dois ao gumes coração que de traga cada um vida, nesta tarde. que tire, Em Pai, nome de destino que Jesus, a é o que eu te carne, que é peço, espírito, e dê É o que vitória eu ao te teu peço, povo, em nome de de Jesus. Amém. Creia, meu irmão, que Deus hoje tem uma palavra para você. Eu pedi para o nosso irmão Hamilton soltar um louvor para a gente em nome de Jesus. Louvor do nosso querido e amigo pastor. Eu falo amigo porque todo servo de Deus é nosso amigo. Glória a Se Deus, você é for, verdade, irmão. se você for contra um pastor, né, um homem que está levando a palavra, você está perdido. Samuel Mariano, né? É um louvor lindo, eu uso muito esse louvor aqui. É benção. Vamos de louvor em nome de Jesus. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se apegaram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, atormentado e Deus escrevendo. Eu posso profetizar? Levante a mão para receber, não? Ei, Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente só se lembra quando o mar abriu e Israel passou.
é sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Eu vou falar, mas Deus te viu, mas Deus te viu, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, aperreada e Deus escrevendo. Ele estava vendo tudo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não esquece tua história. Vou repetir até você entender. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Estamos apresentando o programa A Hora do Milagre, com o pastor André Luiz. Glória a Deus, estamos de volta. Nesse momento, eu quero aqui estar agradecendo a todos vocês que estão conosco. Deixa eu dar uma lida ali, senão a minha noiva vai ficar brava comigo ali, né? Ela mandou uma mensagem ali para nós ali. Ela coloca aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. É a paz ao meu noivo André. Obrigado obrigado a Cristo Jesus, né? Deus abençoe, Adriana, a sua vida. Amo muito você. A paz do seu irmão Fábio José, né? Um grande amigo meu aí que Deus tem colocado também já há muito tempo já no nosso caminho. Ele tem um programa também, o programa dele, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, toda quarta-feira, né? Eu fiquei de vir aqui com ele. Eu creio que daqui a algum tempinho a gente vai estar por aí. É que no tempo tinha culto, né, nos dias do programa dele. Agora, como não tem, depois a gente vai estar marcando. Eu vou estar aqui com ele também no programa dele e vice-versa, né? Quando ele está de folga no serviço, eu arrasto ele para cá também, né? O nosso presbítero Fábio, Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus, né? A vida da nossa irmã Adriana, que além de irmã é a minha noiva, minha abençoada, né? Irmã em Cristo, né? Todos nós somos irmãos em Cristo, mas ela é a minha outra metade, ela é a minha costela, né? Na minha vida ela é a minha outra metade que Deus me entregou aí, né? E eu agradeço a Deus por isso. E peço a você agora que nesse momento você dê muita atenção ao que você vai ouvir. Você vai ouvir uma palavra de Deus da parte desse missionário abençoado que está aqui. Com certeza ele vai entrar um pouco no testemunho dele, por isso eu vou dar um pouco mais de tempo para ele aqui. Não vou falar muito hoje, não vou me alongar muito, para que ele possa aí falar daquilo que Deus tem, né? Daquilo que Deus fez na vida dele. E é forte, irmãos, o pouco que a gente tem conversado aí, a gente vê que Deus continua agindo na terra, continua usando profeta na terra, né? Para poder, na verdade não é nem profeta, irmão, né? Se a gente entrar no contexto da Bíblia, né? Não existe mais profeta, existe o dom da profecia. Dom da profecia, é verdade. As pessoas hoje, elas esquecem, né? Que a Bíblia ainda fala que a profecia seja segundo a medida da fé, né? Mas hoje, as pessoas, é segundo o dom que Deus dá. E o nosso irmão, ele tem esse chamado de chegar e fazer essa obra. Eu acho bonito esse trabalho. Pessoa que sai arrancando, abrindo campo, né? Tem que ter Deus no coração para isso mesmo. Eu tenho um primo que se chama Albert, ele é pastor da Cristo Jesus, é superintendente da Cristo Jesus aqui de Mogi. Ele trabalha dessa forma também. Essa pessoa que chega, abre o campo e ele mesmo abre o campo, deixa o campo preparado para outro cuidar e vai indo para outro canto, abrir a igreja de novo. É um homem de Deus abençoado, né? Me espelho muito no trabalho que ele tem.
Eu tenho um outro primo também que é pastor, que eu admiro, que é o Carlos Evaristo, né, que ele é vereador aqui em Mogi, um primo meu também abençoado. Tem o pastor Jair lá no Rio de Janeiro. Temos umas pessoas que a gente se espelha e tira as coisas boas, né? Com certeza. Deus faz a vida dessas pessoas. O meu tio Silvio, que é pastor, que me batizou há cerca de 21 anos atrás, ele me batizou. Eu tinha 10 anos de idade quando eu me batizei. Tem 21 anos que eu me batizei, lembro como se fosse hoje esse dia. E não me arrependo nem um pouco de ter colocado os 2 pés nesse caminho e estar aqui até o dia de hoje, né? Então eu quero dizer a você, abre o teu coração para ouvir Deus falar, que Ele tem algo para a tua vida nessa tarde. Fica à vontade, missionário Isaías, a palavra está com o irmão nesse momento. Fica à vontade em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, ouvintes. Então, irmãos, aqui que nem o pastor André Luiz estava comentando aqui, a gente se conhecemos numa vigília, e a gente, sempre que está dentro da igreja, a gente começa a compartilhar algo com os irmãos que a gente foi, que Deus fez na nossa vida. Eu estou aqui, irmão, hoje, para trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero dizer para vocês que eu também sou um milagre, né? E o que Deus proporcionou na minha vida só foram coisas boas. Como está aqui hoje, nesse lugar abençoado, que só por entrar aqui já senti a presença do Espírito Santo de Deus, porque aqui a gente trabalhamos com a parte da palavra do Senhor. Então, o que o irmão estava dizendo assim, porque eu sou um milagre, porque quando eu estava no mundo, eu sou um ex-morador da Cracolândia, né? Eu sou um ex-cracudo, que nem diz hoje, né? Então, o meu trabalho hoje na missão é resgatar essas pessoas que ficaram para trás, porque alguém chegou lá e falou desse Jesus para mim, né? E você que está aí do outro lado ouvindo, que acha que não tem solução, comece a abrir o teu coração, porque Jesus, Ele é o Pai, o Rei dos milagres, aquele que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar e ainda ressuscita os mortos. Eu me achava morto, irmão, espiritualmente, porque eu conheci esse tal desse crack, essa droga maldita aí, e eu fiquei 15 anos debilitado. Fiquei na Cracolândia usando muito isso aí. Uma pessoa me abordou e começou a falar de Jesus para mim. Não que eu não já ouvi falar, mas eu não colocava em prática, eu não colocava no coração porque não tinha interesse. Mas aí quando o mundo começou a me maltratar, o mundo quando começou a me magoar, aí eu lembrei que alguém falou de Jesus para mim. Então quando eu comecei a deixar entrar essa palavra no meu coração, da parte do Senhor Jesus Cristo, eu vi que Ele realmente, Ele é o milagre, né? Na minha e na tua vida. E nessa tarde que eu quero trazer para vocês, eu quero dizer que quando eu andava ausente da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu não enxergava a luz, andava nas trevas. Mas hoje eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que a luz pode alcançar a tua casa, o teu coração. Eu sou o missionário Isaías, esse que vos fala aqui já foi apresentado pelo pastor André Luiz. Estamos aqui juntamente também com o irmão Hamilton, né? Foi um prazer conhecer o irmão aqui também. Creio que Deus tem uma obra grande na vida desse homem, por ter abrido esse espaço para as pessoas falar da parte do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o que eu quero trazer para você hoje aqui, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, se o irmão tiver uma Bíblia aí no momento, se estiver ouvindo na programação, eu gostaria que o irmão acompanhasse essa palavra, né? Essa palavra, irmão, por quê? O livro de Atos dos Apóstolos. Você veja bem que tem escrito assim no capítulo número 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então quer dizer que a obra que Jesus começou a fazer, Ele fez, Ele faz, está fazendo por mim e por você, né? O versículo número 2 você vê que vai dizer, até ao dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, né? Deus escolheu 12 apóstolos para andar com Ele, levando os assuntos dos céus e dando instrução de Jesus Cristo. Você veja aqui que no livro de Lucas, que onde ele escreve Atos dos Apóstolos, Lucas era um homem de origem grega, né? Nascido na Grécia, mas aí ele vai para as terras dos Egípcios, se forma em medicina. E você vê que Lucas conhecia toda a anatomia do corpo humano, porque ele faz sua faculdade, ele pega seu diploma de médico e começa a pôr em prática. Aí chega uma pessoa pro Lucas, eu estou com uma doença aqui, ele dá o diagnóstico. Mas alguém chega para Lucas e fala que tem um médico dos médicos chamado Jesus Cristo de Nazaré, que esse aí cura sem anestesia e sara sem anestesia, sem remédio, somente com a palavra. Irmão, veja bem,
O capítulo número 1 do livro dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus, ele é uma promessa, né? Você não já viu o que Deus promete na minha e na tua vida, ele cumpre? Verdade. E ele está cumprindo agora. O capítulo número 2 é a promessa cumprida. O capítulo número 3 evidencia a vida, a mudança pelo Espírito Santo na vida de João e Paulo e Pedro. Irmão, você veja que o capítulo número 4, novamente Pedro é cheio do Espírito. O capítulo número 5, o Espírito Santo vem receber a oferta e mata Ananias e Zafira. O capítulo número 6, ele enche Estevão. E o capítulo número 8, ele conduz uma igreja perseguida e enche Felipe e enche os crentes de Samaria. Capítulo número 9, enche Saulo, que é o mesmo Paulo, nada que Deus mudou o nome pelo Espírito. Ó, o capítulo número 10, ele enche a casa de Cornélio e toda a sua família. Capítulo 11, o Espírito trabalha em Antioquia pelo ministério de Barnabé. O capítulo número 12, Pedro é livre da prisão, enquanto a igreja cheia do Espírito Santo orava. Capítulo número 13, o Espírito fala-me, a igreja separa-me, Barnabé e Saulo, para o que tenho chamado. E os irmãos vê que você lendo aqui, irmão, ele vai até o capítulo número 24, onde Paulo é picado por uma cobra. Para não esticar muito, deixar muita extensão, mas eu quero deixar por aqui. Mas você vê que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem a expressão amém. Por que ele não tem a expressão amém? Porque, pastor André Luiz, a obra de Deus ele não foi concluída, ele ainda trabalha por mim, por você e por nós. As obras de Deus ainda estão sendo construídas na minha e na tua vida. Então, a obra de Deus, irmão, na minha vida, ela é o significado mais importante da minha vida. Porque a obra, sem a obra de Deus, você não é nada. E você vê aqui que muitos pregadores trazem uma mensagem de Gênesis, Apocalipse. Mas, pastor André, o que eu quero dizer para você? O capítulo número 1 do livro de Gênesis, ele vai nos dizer que Deus faz o mundo em 7 dias, concorda? Concordo. Mas você vê que antes disso, fora da Bíblia, no contexto que eu pego, fora dos estudos que você vê, que muitas pessoas falam, poxa, Satanás ele me persegue, Satanás ele faz. Claro, porque Lúcifer, quando era chamado nos céus, ele foi um anjo feito para adoração do Senhor em louvor. Ele era a própria orquestra sinfônica. Quando ele passava por Deus, emitia som deles, os querubins, os arcanjos começavam a louvar a Deus. Mas Lúcifer agora coloca um desejo no coração de querer um trono acima do de Deus. E Deus sabia daquilo lá. E Deus falou assim, olha, Lúcifer, aqui ninguém será semelhante a mim. E ele pega e lança Lúcifer para o abismo. Sim ou não? Sim. Não é isso que a Bíblia vem nos relatar agora? Agora nós vamos para Gênesis. Quando ele fala que lança Lúcifer para o abismo, no abismo não tem nada, só tem trevas. Mas você pode observar comigo, pastor, que quando chega a luz, a treva é obrigada a se ausentar. Ela tem que ser retirada. E você vê que Deus, quando começa a fazer o mundo, quando diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus começa a colocar as terras no lugar, que é os alicerces, começa a fazer as colunas, que é a terra, e começa a separar as águas. No capítulo número 2 vai dizer que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Pairar, irmão, quer dizer movimento, ela movimentava sobre as águas. E você vê que ali, o inimigo ele já começa a olhar, porque a treva bateu retirada e começa a vir a luz de Deus. Deus começa a fazer o mundo, ele começa a fazer as coisas, e Satanás não está dizendo na Bíblia, mas eu creio que ele fala assim, ó, o que esse cara está fazendo aqui, o que esse Deus está fazendo aqui, que se ele começa a trabalhar lá em cima, agora ele está trabalhando aqui embaixo, porque Deus começa a fazer o trabalho dele aqui na terra, aí ele pega a terra, ele começa a trabalhar o barro, ele faz eu e faz você, o primeiro Adão. E ali você vê que na parte da manhã Deus falava com Adão, e na parte da tarde o inimigo começa a observar isso, pastor. Ele começa a ver as coisas. Poxa, ele não foi, lá em cima ele falou que não fazia ninguém semelhante a ele, ele faz aqui o homem semelhante a ele. Então, irmão, eu quero dizer para você nesse contexto que o que Deus faz, o inimigo quer destruir, mas se você é obra de Deus, se você é projeto de Deus, o inimigo, ele tem que bater retirada. E nessa tarde eu profetizo na tua vida, que a presença de Deus entre na tua casa, através dessa mensagem, entre no teu coração, para que você possa dar oportunidade para esse Deus trabalhar na tua vida. E você vê que a partir daí, quando eu falo de Jesus Cristo,
pregando, voltando aqui para o texto, pastor, que é Atos dos Apóstolos, que quando ele diz, escrevi o primeiro livro a ti, ô Teófilo, e se ele dirigindo a alguém, Teófilo pode ser alguém, que Jesus começou a fazer, a ensinar. Então Jesus Cristo, quando ele começa a fazer, que nem diz aqui, ele faz, ele fez e está fazendo ainda. Porque não foi concluída a sua obra, ainda não acabou, a profecia de Deus está se cumprindo. Né? E o que eu quero dizer para você, através dessa palavra, que Deus fez na minha e pode fazer na tua vida. Teófilo era milagres. Um dirigente que ele deixava a igreja, Paulo edificava a igreja e deixava lá alguém. Alguém, sim, ele dirigindo aí, alguém. Fiz, testifiquei a ti, né? Então é isso aí que eu quero dizer para você. Olha aqui. Aí Paulo, voltando aqui, você vê que quando ele escreve, Lucas, quando ele escreve esse livro, ele era de origem grega. Aí ele faz, alguém começa, ele se maravilha pela palavra, ele começa a falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui que ele narra a palavra de Jesus Cristo, que ele começa a falar, você vê que quando dentro ali na sinagoga, pastor, estavam falando pessoas que tem teologia, falando coisas de geografia, falando coisas, mas ali na sinagoga entra um menino de 12 anos falando assuntos dos céus. Ele começa a falar assuntos dos céus, ele começa a falar e as pessoas já começam a falar, quem é esse aí? Né? Quem é esse aí? Esse aí era o próprio Messias. Aquele dele, quem que é esse aí que está falando coisas, né? Mas Deus está mandando um filho para falar já coisas ali dos céus. Aí você vê que todo mundo ficando maravilhado ali, ele começa a pregar. E Jesus Cristo, quando ele começa sua trajetória, ele começa a pregar dentro de casa. Ninguém aceitou Jesus. Verdade. Eles rejeitaram Jesus, o próprio parente, o próprio parentela, falando assim, tu não é santo, não é milagreiro, vai pregar lá em Samaria, vai pregar lá fora, vai pregar do outro lado do rio, vai pregar nas margens do mar. Todos cantos, ele sai dali e começa a pregar, Jesus Cristo começa a pregar, a multidão começa a segui-lo, porque Jesus começa a fazer os milagres, vê quando Jesus Cristo ele faz o milagre do pão e dos peixes, muitos ali acompanham ele vendo, quando ele faz o milagre, que ele faz o cego ver, que faz o paralítico andar, então aquela multidão vai se chegando a Deus, a Jesus. Então, por quê, irmão? Porque Jesus tem um milagre, mas ali você vê que quando os apóstolos que perseguem, que começam a seguir Jesus Cristo, eles começam a buscar o quê? Instrução. Enquanto muitos iam atrás do milagre. Aí nessa tarde eu quero perguntar para você, você é apóstolo, você é multidão que você está procurando milagre, mas para trazer milagre para a tua vida, irmão, é preciso abrir o teu coração para a palavra de Jesus Cristo nessa tarde. E você vê que Jesus Cristo também, passar em perseguição, a gente fala, mas pastor, eu não quero estar indo naquela igreja porque eu estou sendo perseguido. Meu querido, veja só o que eu vou trazer para você nessa tarde, dentro da Bíblia eu te provo que Jesus Cristo, ainda no ventre de Maria, ele foi perseguido. Sim ou não, pastor? Todo momento. Todo momento você vê que... Até o nascimento. Quando João Batista... ele vai lá para o deserto. João Batista agora ele vai lá para o deserto. Ele podia ir com a congregação inteira, mas Deus, o poder de Deus fez ele levar ele sozinho. Ele começa a falar, ele começa a batizar, começa a falar, vai vir um Messias, vai vir aí um Messias. Eu não sou digno nem desatar a sandália de seus pés. Esse aí vai batizar com o Espírito Santo, eu batizo com água. Mas você vê que quando ele começa a falar da vinda do Messias, aí começa a multidão a se aproximar no deserto para ver. Até um louco ali falando tal de Messias, que vai vir um rei dos reis aí. Aí o rei, ele fica curioso e manda alguém lá perguntar. Vai lá ver quem que é. E quando ele se aproxima dele, ele tu é da parte de quem? De Apolo, de Paulo? Eu sou a voz que clama no deserto. Né? Então o rei, ele lança ali ele fala, o rei começa a dizer, não, eu vou lançar uma ordem que é um tributo, que é para matar a todas as mulheres que estão gestando de 2 anos abaixo. 2 anos abaixo, porque esse rei dos reis não pode nascer, porque eu sou rei aqui ainda. E você vê que ali, ele já começa, Maria ele já começa a fugir, ele sai de Nazaré fugindo. Né? Sai ela e o seu esposo sai correndo da presença do rei, porque agora tem uma ordem para matar as mulheres gestantes. A perseguição, irmão, eu vejo que começa já aí. Né? Ali... o seu esposo ali com a sua esposa, grávida, precisando de um lugar para ficar, fugindo da ausência do rei, porque tem um decreto, que é uma ordem, que é para matar todas as gestantes. Então, todas as crianças tinham que ser mortas, mas ela também estava gestante, não podia vir um herdeiro para o Messias, para herder o trono. E ali na cabeça do rei achava que ia tomar o trono. Não, mas ele ia trazer a palavra dos céus, que é o rei dos reis que ele queria dizer. Né? E você vê ali, que quando José... que é o pai de Jesus, é isso mesmo, né? Sim. José, ele pega Maria e sai com medo de ela ser morta.
E ele sai ali pelas províncias e ele bate nas hospedarias. Eu preciso hospedar a minha mulher porque ela está gestante, esse filho está prestes a nascer. Aí sabe o que eles dizem para ele? Não, aqui não cabe você não, que tem pessoas importantes, tem reis das províncias, tem lugares, aqui não cabe você. Não aceitaram Jesus aí também. Você vê que eles não aceitaram Jesus. Aí você vê que ele começa a prosseguir mais para frente. Aí ele começa a bater também em outros lugares. Eu preciso de um lugar para colocar minha esposa, porque esse filho está prestes a nascer. Aqui não cabe você, aqui não tem você. Não aceitaram Jesus. E você vê que ele vai adiante, irmão. Ele vai adiante, quando ele bate na hospedaria, aí diz, por favor, eu preciso de um lugar que a minha esposa está gestante. Irmãos, olha só, a Bíblia não relata, mas eu creio que um anjo chega e diz assim, deixa ele nascer mesmo. Não, porque o dono da hospedaria diz assim para ele, pastor André, ó, só tem ali, só tem um curráculo, uma estrebaria ali, tá cheio de bicho. Eu penso ali, José ali com a sua esposa, não, eu vou colocar minha mulher gestante no lugar desse. Eu imagino isso, um anjo descendo, coloca ele aí mesmo. Coloca ele lá no curral, porque esse aí é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Está sendo preparado. Está sendo preparado, você está entendendo a mensagem, irmão? Que eu quero dizer que você está sendo perseguido nesse momento, se você acha que sinônimo de perseguição não é sinônimo de crente, quando você aceita Jesus, irmão, aceitou o Jesus Cristo, tem que aceitar as perseguições, porque ela vai vir, você tem que se preparar dentro da palavra. E o que eu quero trazer para você nesta tarde, que a palavra do Espírito Santo de Deus, quando ele vai, o livro de Lucas fala do Atos dos Apóstolos, ele está falando, irmão, da preparação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Você vê que aqui, o Espírito Santo, no capítulo número 10, quando enche a casa de Cornélio, eles estavam ali em oração. Sim, pastor? Sim. Estavam em oração. E você vê que, quando eles recebem o Espírito Santo, todos os judeus, eles têm costume de orar 3 vezes ao dia. Certo? Mas eles, quando recebem o Espírito Santo de Deus, ali eles não largam o velho costume que é de orar. Agora eles colocam os dois junto, a oração com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta tarde, se você tem orado e ainda não recebido o Espírito Santo de Deus, esse momento é para você abrir o seu coração e trabalhar com os dois, o Espírito Santo de Deus e a oração e a palavra, porque aquilo que tu pede para Deus vai ser realizado. Irmãos, eu quero dizer para você que esse pastor que está aqui do meu lado, o pastor André Luiz, o testemunho dele também é muito forte. Eu não contei muito meu testemunho, irmão. Nessa tarde que nem falou, você vai ter um espaço para contar, mas o que eu quero trazer para você é assunto dos céus. Porque esse assunto aqui da palavra de Deus foi o que concluiu na minha vida para me deixar seguir no caminho da luz, que eu quero dizer para você, pastor, que eu sou um milagre. Eu estava contando para o pastor aqui, antes de a gente chegar aqui nos estúdios, que eu estava lendo a Bíblia, irmão. Olha só o que a Bíblia, que a palavra do Senhor faz. Eu estava lendo a Bíblia, escutei uma voz dizendo assim, vai ali. Né, pastor? Lembra que eu estava falando para você? Eu falei, vai ali. Eu falei, Senhor, se for da tua parte, Senhor, me dá discernimento. Eu vou ali aonde? Tem que concluir onde é que eu vou. Tem que ter um endereço, um lugar. Mas aí fortemente foi vindo aquela palavra, vai ali. Aí estava aí um pastor meu que a gente estava meditando na Bíblia, que é o pastor Mário. Eu falei, pastor Mário, você está falando comigo? Ele falou, não, Isaías, não falei com você não. Era o próprio Espírito Santo mandando eu ir num lugar. Aí eu peguei, saí e fui. Peguei minha Bíblia, fui. Aí desci uma rua. O Espírito me conduzindo falou, é aqui. Aí eu bati numa casa. Boa tarde. Aí a pessoa me atendeu, abriu a porta e falou assim, eu queria falar do amor de Cristo para você. Aí a pessoa falou, aqui a gente já tem religião. Aí a mulher fechou a porta na minha cara. Aí eu falei, meu Deus, mas tu mandou vir nesse lugar. Eu não entendi nada. Aí eu peguei o Espírito Santo e falou, volta. Aí eu bati lá novamente, irmãos. A mulher abriu, você novamente, eu já falei para você que aqui nós já temos religião. Eu falei, irmão, mas eu não quero falar de religião, eu vim falar do amor de Cristo. Aí ela fechou novamente a porta na minha cara. Irmãos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo falou, vai lá que é aqui. Eu falei, mas não pode ser aqui. Eu comecei a questionar, porque eu falei 2 vezes. Ela falou que tinha religião. Senhor, você está me mandando para algum lugar certo, mas Deus não manda você para o lugar errado, irmão. Ele só manda você para um lugar quando Ele conclui na tua vida. E veja bem, na 3ª vez, quando eu bati lá, ela falou assim, não é impossível que é você novamente. A filha dela se manifestou e falou, mãe, deixa ele entrar aqui. Deixa ele entrar aqui, ele quer orar. Ele quer falar de Deus, então manda ele falar. A gente já não se responsabiliza mais. Então, já que você quer entrar para orar, entra, mas você vai orar aqui. Quando ela abriu a porta, meus irmãos,
E quando ela abriu a porta, dentro do quintal dela enorme, lá tinha um salão bem grande e tinha outra porta. Aí ela falou, você vai orar aqui. Irmãos, eu fiquei tão frustrado, mas também não fiquei com medo. Quando ela abriu a porta, era um salão, era um centro de macumba, irmão. Cheio de imagens. Aí ela falou, você vai orar aqui dentro. Aí eu falei, Senhor, foi dada a ordem para que possa entrar a tua palavra nesse lugar. Então esteja comigo, Senhor, não me deixa sozinho aqui. Envia pelo menos os 40 mil anjos aí para me poder falar de ti. Quando eu comecei a falar, aí foi chegando um, foi chegando dois, chegando 3, 4, 5. Irmãos, ouvintes, eu quero dizer para vocês que na hora eu não fiquei com medo, mas eu pensei na parte de Moisés, o que eu vou falar para esse povo? Aí Deus falou assim comigo, o Espírito Santo, abre a boca e glorifica o meu nome, que eu serei contigo. Aí quando eu comecei a falar, irmão, do Espírito Santo de Deus, quando eu comecei a falar da Bíblia, foi no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3, que eu estava falando, comentando aqui com o pastor André Luiz também, que quando eu estava meditando a palavra, aí eu chamei a mulher lá que era mãe de santo, aí eu perguntei para ela, essas imagens aqui, aí tinha um caboclo, que é o 7 flechas, né, irmão? Caboclo da mata. Aí eu falei, quem que é isso aqui? Ela falou, isso aqui é meu Deus. Irmão, eu quero falar para vocês que na hora eu falei assim para ela o que veio na mente. Eu falei, então, levanta ele aí para me ver. Ela falou assim, mas para que eu vou levantar ele? Eu falei assim, não, você só levanta. Você tem força para pegar? Ela falou, lógico que eu tenho. Então, meus irmãos, veja só, ela pegou ele, aquela imagem pesada. Aí eu falei, leva ele ali. Aí ela levou. Eu falei, agora traz de volta. Ela falou, mas para que? Eu não entendi. Aí eu falei assim para ela, esse aí é teu Deus? Então o teu Deus você coloca ele onde você quer, mas o meu Deus não, ele vai te colocar onde ele quer, porque ele me trouxe aqui para trazer mudança na tua vida e na tua família. E hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela e a casa dela servem ao Senhor, né? E eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque quando se fala de Jesus, se fala de mudança. Você que tem um vício no latim, irmão, significa falha. Todos nós temos uma falha, mas se você quer tirar essa falha da tua vida, abre o teu coração, irmão, para a palavra de Deus nesta noite, nesta tarde. Irmãos, lá em 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Senhor. O Espírito Santo habita em vós. Ó, você vê aqui no livro de Salmos 118 ao versos 8, diz que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Coloca a tua confiança no Senhor nesta tarde, que eu creio que Ele tem algo para concluir na tua vida. Você que está aí do outro lado, a gente está aqui, mas a gente está levando algo da parte do Senhor. O que eu quero dizer para você, irmão, que Jesus Cristo, quando Ele começa a fazer a sua obra, quando Ele começa a ensinar, aqueles que Ele escolheram também, todos aqueles que tem chamado, todos aqueles que chamaram, também pereceram, também tiveram falha na presença de Deus. Você vê que no meio de uma tempestade, Jesus Cristo estava no barco, mas ele estava dormindo. E eles acordaram o mestre, eles acordaram Jesus para acalmar aquela tempestade. Eu não sei a tempestade que você está passando na tua casa, na tua vida nesse momento, mas chama Jesus Cristo, chama esse para acalmar essa tempestade na tua vida. E você vê que quando Jesus ele acalma a tempestade, o barco ele começa a prosseguir. Mas agora há uma segunda tempestade. E Jesus Cristo já não está mais no barco. E Jesus Cristo já não está mais no barco, então vem um desespero naquela hora, porque Jesus Cristo se ausentou do barco, mas para prosseguir a presença de Jesus Cristo na tua vida, é preciso estar em constante oração. E você vê que agora a tempestade vem com força, aí Jesus Cristo não está no barco, e Pedro olha para as águas e vê Jesus Cristo andando sobre as águas. E nesse momento, ele fala, ele começa a questionar Jesus. Mestre, é tu mesmo? Se for tu, diz que eu vá ao teu encontro. E olha, irmão, o que eu aprendo com isso? Que isso aí é fé. Quando Pedro vai de encontro ao mestre, ele começa a se focar em Jesus, porque o alvo é Jesus. Mas aí Jesus estava vindo de encontro a ele, aí Pedro tira a face, tira o olhar de Jesus, e agora Pedro começa a olhar para as águas. E água é sinônimo que afunda. Aí Pedro começa a afundar, e Jesus Cristo chega ao encontro de Pedro, pega ele pelos braços e diz, homem de pouca fé, e levanta, né? Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Que Deus, que Jesus Cristo, Ele é a minha, a tua, nossa sustentabilidade. Mas o que Pedro aprende com isso? Você vê que quando Pedro está subindo
para orar no templo, a hora era nona, que nem eu já falei aqui que os judeus têm o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele está subindo para o templo é chamado de Porta Formosa. Por que esse templo é chamado de Porta Formosa? Porque brilhava muito e reluzia, que era feito do bronze do Corinto. Então quando dava essa hora, o sol batia e refletia. Pedro e João já sabiam que era a hora de orar. A hora era nona, pastor, ele estava subindo para orar. Olha o que é que Pedro aprende. Ali havia um coxo, um paralítico ali, pedindo esmola. Que quando ele chega perto desse paralítico, o paralítico diz para ele assim, ó, me dá algo. Pedro diz assim, ó, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou, isso eu te dou. Levanta-te e anda, mas você vê que ele pega o mesmo gesto de Jesus Cristo, pega ele pela mão e levanta, mas pega a tua cama e leva. Né? Isso aí Pedro aprendeu, irmão. Então o que Jesus Cristo está nos ensinando? Ele está nos ensinando a você a praticar a sua fé. Ele está nos ensinando aquilo que você tem dentro de você que não está mais suportando. E dizer assim, eu quero desapegar disso. Então abre o teu coração para uma palavra abençoada nessa tarde. Abre o teu coração para esse Jesus Cristo, o que salva. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, aquilo que ele concluiu na minha vida, ele pode concluir na tua, que é o milagre. Porque eu sou um milagre, eu estou aqui porque eu sou um milagre. O pastor André Luiz, ele estava aqui falando... Na hora que ele estava falando ali, que quando você falou da vigília, meu irmão. Sim. Nós estávamos numa vigília. Irmão, ele contou um pouco do testemunho que ele contou. Aquilo me edificou muito. Porque todos nós temos um tempo que a gente se limita. Fica enfadado e a gente quer parar. Mas quando a gente está nesse barco, irmão, a gente tem que estar junto. E a palavra do Senhor diz, caminha com 2, porque se um cair, o outro levanta. E o testemunho desse irmão me levantou espiritualmente, até porque a gente vai ficando um pouco desgastado, mas a gente não pode parar, irmão. A gente tem que orar, buscar a substância do Espírito Santo de Deus, que é a oração, o jejum, os louvores, está sempre buscando essa essência. O Mateus capítulo número 25, ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando ele fala de virgindade, está falando, na palavra está falando de pureza, né? Prudência, princípios. Então o crente tem que ter isso, raiz, né? A gente tem que ser um crente radical. Quando eu falo radical, não de muito louco, muito isso, não. É raiz. Porque tem que se enraizar. Então o que eu quero falar para você nesta tarde? Que o Espírito Santo de Deus, ele caminha conosco no favor que você comece a orar, a buscar, a meditar na palavra, passar a palavra ao teu irmão. Eu estou feliz hoje de estar aqui com o irmão. O irmão falou, prepara uma palavra. Aí Deus falou assim para mim, assim, Atos dos Apóstolos, por quê? Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo acerca de Jesus, né? Que ele teve dificuldade, ele não foi igual Levi, não foi igual Mateus, igual tantos que andaram com Jesus Cristo, ele só ouviu falar. Ele não caminhou com Jesus, mas ele se encantou tanto quando falou das maravilhas, que ele começa a escrever. Você vê que na sua trajetória, quando ele começa a caminhar, Paulo fala assim, ó, ele pega ali, irmão, seu livrinho começa a escrever, ó, eu vou só seguir você, mas não vou. Com Paulo ele falou assim, eu não vou me tornar nada, eu só vou escrever, testificar. Mas quando Paulo ouve, quando Lucas ouve a palavra do Senhor, ele aceita Jesus Cristo também, irmão, como único e suficiente Salvador. O que diz lá no livro de Jó, 42, ao versículo 5, diz assim, ó, antes eu só te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te vê. Porque você vê o que Jó passou por toda a adversidade. Ele fez tudo que era reto ao caminho do Senhor. Desviava-se do mal. Mas você vê que só de ouvir falar de Deus, ele prosseguia, prevaleceu ali na presença de Deus. E por que ele diz lá no seu capítulo 42, o último versículo? No seu último capítulo, no versículo número 5. Que agora meus olhos te vê. Porque tudo que Deus fez para ele triplicou, nem multiplicou. Foi visível, né? Foi visível. O que eu quero dizer, se você estiver passando por dificuldade nesse momento, preste a parar com as obras, preste com aquilo que Deus te colocou no coração. Irmão, busca a palavra do Senhor, desce mais para o ribeiro, busca mais em oração, né? Busca mais intercessão de oração pelo teu irmão, pelo teu vizinho, pelo vizinho da direita, da esquerda. Irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, que quando eu saí de casa, eu e o pastor, a gente estava falando muito, conversando muito a respeito, acerca do Espírito Santo de Deus. Hoje as igrejas em si, não vou trazer placas aqui, não vou trazer nada, as igrejas em si,
Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque está se apegando muito do homem. Aí eu vou lá buscar, eu quero que Deus fale comigo hoje através do profeta. O papel de Jesus Cristo, irmão, foi rasgar os véus, para hoje você se ajoelhar no teu oculto e ouvir algo da parte de Deus. Buscar a presença. Buscar a presença, irmão. Que nem o irmão falou aqui, ó, não é mais profeta, é a presença. Você tem o dom da profecia. Mas... Tem da profecia, sim, isso aí é fato. A pessoa não vai querer mais... se você for querer viver como o profeta vivia, né, irmão? Não tem como. Querer, não vai nem querer. Tem como. Você fala em falar isso aí que você vê, ó. Você vê que quando Jesus está fazendo um milagre no sábado, aí você vê, ó, aí os próprios judeus, os próprios crentes ali começam a questionar ele, irmão. Fala assim, mas espera aí, a lei de Torá, que é a lei de Moisés. Aí, então, certamente você não ouviu, Abraão falou de mim? Eu sou Torá, eu sou Moisés, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, né? Tem que se chegar a Deus, tem que se chegar a Jesus Cristo para poder chegar a Deus, né? Irmãos, então para se entregar para esse Jesus aí, muita gente vai moído, porque muitas vezes o profeta vai na casa levar a palavra, te aborda na rua, porque eu abordo muitas pessoas na praça. Eu abordo muitas pessoas, já fui pregar em FEBEM, eu fui pregar em hospitais. Irmão, ali eu já fui pregar na praça uma vez, eu abordei 3 pessoas para falar do amor de Cristo. Eles começaram a pregar para mim de Gênesis e Apocalipse. Ali na praça você vai ver que tem ex-pastor, ex-missionário, ex-diácono. Ali tem muitas pessoas. Aí eu falo, irmão, eu já sei já. Não, o que eles não sabem, irmão, é que eles pararam porque deu legalidade para o inimigo. E se Deus te mandou... Aí tem muitas pessoas que falam, eu não vou falar do amor de Cristo para ele não, que ele já é crente velho, já conhece a palavra. Não, irmão, você tem que falar, irmão. Você tem que falar do amor de Cristo para essa pessoa que está desanimada. Você tem que falar para a pessoa que Jesus Cristo, ele é o combustível da vida da gente. Porque João diz também que nós somos lamparina aos olhos do Senhor. Eu quero dizer para você que eu também já passei por momentos assim. Olha só que eu quero trazer para você também. Eu saí 3 vezes da presença de Deus e não teve êxito. E graças a Deus hoje eu estou firme porque eu fui resgatado pela palavra. A primeira vez que eu saí da presença de Deus, eu quero deixar aqui para os irmãos. O pastor, até falei para o pastor André Luiz isso aí, né, pastor? Falei lá na campanha, né? Na vigília, né? Você lembra que eu falei a primeira vez que eu saí, irmãos, da presença de Deus? Eu falei, chega, eu tô farto, não quero mais pregar. Joguei a Bíblia assim do lado. Eu falei, hoje vou voltar pro mundão, vou beber, vou fazer isso, etc. Mas veja só quando você é projeto de Deus, que Deus não te desampara. Muitas vezes a gente fica desgastado, fica fraco e sai da presença de Deus, mas olha o que eu quero dizer, que eu sou um milagre. Irmãos, eu estava já decidido. É a palavra certa. Eu falei, eu vou sair da presença de Deus. Não quero mais. Vou beber, vou praticar novamente, vou cheirar, vou fumar, o que eu fazia antes do mundão. Irmãos, quando eu entrei dentro de uma padaria e pedi uma cerveja, antes mesmo de o garçom abrir, passou um irmão lá do outro lado e falou, missionário Isaías, dá para você hoje na minha casa fazer uma oração? Aí já era o trabalhar de Deus, irmão. Deus já estava trabalhando nisso aí, pastor André. Aí eu falei, meu Deus. Aí Deus já estava trabalhando nisso aí. Eu falei, meu Deus, olha só. E eu querendo beber, irmão, rebelde. Pensa no crente rebelde. Eu falei, não, vou beber. Aí, pastor, eu falei, vou beber. Não sou mais crente hoje. Aí entrei em outro bar, irmão. Irmão, não tô fazendo isso aqui, falando isso aqui, irmão, pra querer fazer gracinha pra você, não é verdade. Aí quando o garçom novamente abrir a garrafa de cerveja, passou outro irmão e falou, irmão, tô esperando você lá em casa pra tomar aquele café santo. Olha só, Deus querendo converter a cerveja em café, né? Aí eu falei, não, eu preciso beber, eu tô com vontade. O inimigo já tinha colocado vontade e eu aproveitei isso e vou. Aí eu falei, já sei o que é que eu vou fazer, pastor. Eu vou pegar um ônibus e vou lá pra cidade de São José dos Campos, que meu primo tem um restaurante lá e ele vende cerveja, eu vou beber lá. Irmão, eu quero dizer pra vocês que eu concluí isso aí. Eu fui, peguei o ônibus, me adentrei de onde desci no bairro lá do Satélite, no bairro São José dos Campos. Cheguei ao restaurante e pedi a cerveja pro irmão. Aí, pra concluir rápido, irmão. Aí, quando eu pedi, sei que passou um carro assim na frente, parou na frente. Não era ninguém que eu conhecia, mas tinha um adesivo ali escrito: os olhos do Senhor estão em todos os lugares.
Irmão, aqui o horário aqui, eu vi que avançou aqui, eu fiquei tão empolgado aqui, mas eu quero concluir para você aqui a mensagem nesta tarde, que eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é o nosso milagre. Amém, pastor? Amém. Na verdade, o testemunho desse irmão é muito grande, né? O testemunho do missionário Isaías aí é um testemunho grande, é por isso até que ele trabalha com resgate de almas, porque ele sabe o que é isso, né? Eu costumo dizer, até conversei com ele no telefone, a nossa conversa chegou a durar 54 minutos no telefone. E o testemunho dele, Hamilton, é sobre, né, passou pelo mundo das drogas. Então nada melhor do que para pregar para uma pessoa que passou pelo vício quem passou, né? Sim. Então é que nem quando eu prego cura porque eu a vivi. Você consegue pregar a libertação dessa forma e entrar nos presídios. Tem o curso de capelania para entrar no hospital, pregar lá dentro do hospital, porque Deus a chamou dessa forma. Então quando ele pensou, vou parar, eu estou aqui, mas eu estou só ouvindo, vou parar, não dá mais. Ele falou, não, vou mandar um carro lá escrito que os meus olhos estão só com todos os verdade, lugares. foi tremendo. Ele não vai beber não, que é meu. Não vai se envolver com isso não. E eu creio que Deus ele tem algo para nós, para você, e nessa tarde de hoje. Tenho que agradecer algumas pessoas aqui, né? Não posso esquecer. Sim. Que o meu celular às vezes pega, ou quando vocês escreverem para mim, eu vou ver que vocês estão aqui. Então, com o meu celular aberto, por isso que eu sei que tá a Paula aqui. O Edgar trabalhou comigo há muitos anos atrás, né, Edgar? Não é tantos anos assim, não tá tão velho assim, não, né, Edgar? Deus abençoe, obrigado, né, pela participação. Um amigo meu, né, ele, não sei se ele está na igreja, se está no evangelho, mas convido você, Edgar, a fazer parte desse povo de Deus aqui, né, sempre me respeitou, foi um grande amigo que eu tive lá onde eu fui gerente no Lava Rápido, por muito tempo fiquei tomando conta daquele lugar, por algum tempo ali, né, acabei entrando como uma pessoa para ajudar e acabei ficando naquele lugar mais tempo do que eu imaginava. A Paula, que é a minha prima, ela põe aqui a paz, pastor André, paz do Senhor. Paula, que Deus abençoe você, a família. Estivemos juntos ontem lá na represa, né, para poder matar um pouquinho desse calor. Paula de Jesus, né, ela mandou aqui, ó, Deus abençoe vocês, amém. Temos conosco aqui também a nossa irmã Adriana, que nunca falha, Edgar, o Edgar, e temos aqui no meu celular, eu consigo te ver, o pastor Rogério Borges. Pastor Rogério, é da minha época de infância, pastor Rogério. Pastor, um abraço para você, saudade de você. Eu lembro desse pastor aqui da Igreja Sangue da Nova Aliança, né? Hoje ele é pastor, né? E a gente congregou junto com os meus pais. Hoje é um grande pastor, um grande homem de Deus também. Deus abençoe a sua vida. Pastor Elaine, eu não posso esquecer da pastora Elaine. Eu acho que dia 14 eu vou estar levando uma palavra lá no ministério da pastora Elaine, Ministério Guerreiros de Deus. Eu vou estar lá. Glória a Deus. E também ali vou estar na comunidade Eclésia, né? Também estou com um convite para estar lá. O pastor da Eclésia, acho que ele está nos ouvindo. Eu tenho que trazer o senhor aqui de novo para aquele trabalho que nós temos para fazer, pastor, aqui na obra aqui. É o pastor Kleber, nós chamamos ele de Binho, carinhosamente. Deus abençoe, pastor Binho. Obrigado pela participação conosco aqui. Agradeço o missionário que está conosco aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui para mim não esquecer. A nossa irmã Francisca Jarline, Deus abençoe sua vida, está assistindo conosco. E uma irmã também que eu tenho muito carinho por ela, não a vi pessoalmente, mas tenho muito carinho. Essa Milton que você abriu, essa é minha prima, a Paula de Jesus. Essas criancinhas são os filhos dela. A nossa irmã aqui é Cláudia Guedes, né, que ela deu aqui o testemunho, mandou para mim pelo Menseja, que Deus tem abençoado a casa dela através dessa programação. Que Deus deu uma bênção para ela muito grande. Amém. Através dessa programação aqui. Agradeço pela sua participação, que sempre está conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa. O presbítero Fábio, não tem nem sem palavra, né? Sempre está conosco aqui. Ele põe aqui, ó, nesta quarta-feira estará conosco a missionária, deixa eu ver aqui, a missionária Cris Lane estará conosco. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai estar no programa do nosso irmão Fábio José. Que Deus abençoe. Depois aqui, ó, manda o meu abraço ao missionário, amém. Amém, ó, o irmão Fábio mandou um abraço para você, ela. Glória a Deus. Mandou um abraço para você, o presbítero Fábio José. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço ao Hamilton aí pela compreensão do nosso trabalho aí por estar. Se o irmão quiser concluir aí, ele pode até 4h30. Tá bom? Não. Pode estar. Fica à vontade, mano. Fica à vontade. A casa é nossa. Deu até para falar com os ouvintes aí. Deus abençoe a todos vocês. Paula, fica firme com nós aí, tá bom? Tamo junto em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Pode continuar, Varão. Glória a Deus. Deus abençoe, né, irmão? Forte. Então, irmão, aqui a gente se empolga um pouco ainda, mas graças a Deus vamos abrir um espaço aqui. É porque é assim mesmo, a gente tem que vir preparado, que nem o irmão falou, tem que estar preparado para tudo aqui, né? Não só aqui no mundão, mas na palavra. Mas eu estou feliz aí, também mando saudação para todos aí, né, que estão aqui acompanhando nosso trabalho aí. O trabalho do irmão André Luiz aqui me fez esse convite. Confesso, irmão, que a gente fica um pouco nervoso mesmo assim, né, quando a gente tá diante do microfone aqui das câmeras.
Aí fica até... Eu tô precisando um pouco de retorno. Aí eu falei assim, meu Deus, tá bom, vamos lá, pastor André, deixa Deus usar. Mas o segredo, irmão, é a gente dar lugar pro Espírito Santo de Deus, falar do nosso coração, né? Amor à obra, é isso que eu tava falando pro pastor. Porque quando você começa a falar as coisas do céu com amor em Deus, irmão, o Espírito Santo, ele prega, ele faz tudo. Sim. Né? Agora, quando você trabalha com muito eu, aí você tá sendo muito... Eu falo pro pastor aqui, eu tava falando pra ele, ó, voltando, recapitulando o que eu falei antes. Por que muitas igrejas estão matando a fé de muitos? Porque, irmão, estão pegando... Na realidade, estão pegando os púlpitos, irmão, fazendo picadeira e palhaçada dentro das igrejas. Deus me perdoe falar assim, pastor, mas é verdade. Entendeu, irmão? O irmão me perdoe tá colocando assim essa frase, entendeu? Mas é verdade, irmão, porque eu tava falando pro pastor aqui, irmão, assumiu a tribuna, palavra, irmão, a Prega Bíblia. o evangelho, prega a Né? verdade. Aí aqui a gente está contando um pouco de testemunho, contando um pouco disso aqui, mas a gente, quando é missionário, quando é pastor, quando tem um chamado, algo que você é da igreja, irmão, a gente tem que estar copiando pregação de outro irmão, aquilo que o irmão fala ali, que o irmão fala aqui. Tem muito irmão que vai pegando aquilo, fazendo aquela mistureba, e quando vai pregar, irmão, aí sai fora até do Espírito Santo, sai fora, ele aparecendo lá, né? Então... Aí fica difícil você ter um encontro espiritual dentro das igrejas, né? Então, quando você for, irmão, para a tua igreja que você acha que se sente bem lá, não se importa que esse tipo de pessoas comece a abrir tua Bíblia e falar com Deus, porque Ele vai te mostrar, né, a realidade do Espírito Santo. Eu estava falando com o pastor aqui também, comentando com ele, porque eu tenho assim, pastor, na minha visão. Se Deus te chamou como mensageiro da palavra, se Deus te chamou, eu acho que a gente tem que trabalhar o contexto daqui, o que é de Deus. Agora, se você dá o seu testemunho, é forte. Se eu dou meu testemunho, é forte. Isso aí tem que concluir em cima do que Deus fez contigo, da palavra. Não falar, não, porque tem muita... Eu fiz uma vez, eu fiz 40 noites no monte. Aí tem outras pessoas que falam, eu fiz 7, fiz 40, fiz 50, fiz um ano. Aí já se acha que é o super crente, aquele irmão que não fez nenhum dia, acha que aquele irmão não é nada. E aquele irmão, às vezes, Deus, o Espírito Santo de Deus, faz ele revelar coisas porque estava no amor no coração, não estava o eu. Sim. Isso é importante. Isso é importante. O que me segurou dentro de uma igreja, dentro de uma vigília, dentro de coisa, é ver pessoas que nem o pastor André Luiz aqui dá um testemunho que vem do coração. Você vê que vem do coração. Aquilo que vem do coração da alma. É o amor pela obra. É que nem eu chego aqui no estúdio aqui hoje, nessa rádio aqui, eu vejo o irmão Hamilton aqui, que tem um amor pela obra, abrir esse espaço aqui para a gente estar falando de Deus, estar falando com as pessoas que estão do outro lado, os ouvintes. São pessoas que querem alcançar uma mensagem, quer falar, poxa, eu quero ouvir alguma coisa que venha da parte do Senhor. E o que eu quero dizer para você nessa tarde, o que vem da parte do Senhor na minha vida, é o que Ele concluiu, foi um milagre na minha vida. Né, irmão? Porque eu fiquei sem direção de nada. Eu enterrei, minha mãe era missionária também, enterrei ela muito novo ainda, e ela falou assim, ó, continua as obras que eu parei aqui, você continua. Ela abriu um ministério por nome de Arca da Salvação, só essa placa é muito forte, né? Arca da Salvação quer dizer o quê? Colocar as pessoas dentro da arca para que escape do dilúvio, do sofrimento, né? Simbolizando isso, né? Mas enfim, aí eu falei, não, eu detestava crente, irmão, falava, não quero saber de crente é tudo doido. Mas você vê, hoje eu sou um milagre de Deus e eu tenho um amor de levar a palavra de Cristo, né? Eu quero dizer para você o que Deus fez na minha vida, o que Jesus Cristo pela palavra, né, que fez na minha vida. Eu fiquei impactado pela palavra, pelo evangelho. Você vê que no capítulo que Deus está falando aqui de Atos, no capítulo número 2, versículo número 37, diz que Pedro, ele resgatou 3.000 almas, né? Você vê que eles perguntam, o que nós faz agora? Segue Jesus. Ó, você vê, ó, diz assim, ó, ouvindo eles estas coisas, cumpriu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você vê? Então quer dizer que o nome de Jesus Cristo, o que ele faz na minha e na tua vida, tem poder, irmão. Tem poder. Muitos falam assim, poxa, mas tem pessoas, pastor, que tá brincando dentro da igreja, e por que faz milagre? Por que acontece os milagres, acontecem as profecias?
que trabalha com o nome de Deus. Irmão, você tem que lembrar que a palavra do Senhor diz assim, ó, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas por que acontece isso? Porque a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Tem, não tem como. Ele tem poder. Então se até o inimigo emitir o nome de Jesus, ele está emitindo o poder dos céus. Já não é mais do inferno, dos céus. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, Lúcifer, ele teme e treme. Ele teme e treme, né, irmão? E o que eu quero dizer para vocês, irmão, o nome da noiva da irmã, Adriana Mello, né? Adriana Mello, que rapaz, o Senhor Jesus Cristo também, tá? Que tá acompanhando nós aí. Ela adotou aí o sobrenome do pastor benção, André né? Luiz aí, né? Tava lá na vigília com o irmão aqui, ela tive o prazer de ver ela um pouco aí. A gente estava conversando. Mas eu creio que em nome de Jesus, tá? Deus tem essa obra aí na tua vida aí e a gente vai estar se vendo mais vezes aqui. Em nome de Jesus. Eu já preparou o varão aqui, eu creio que a gente vai comer muito bolo aí, hein, pastor? Ah, vai. O casamento tá chegando no nome de Jesus. A missionária Crislane também mandou uma saudação para nós, é isso que você falou? Não, ela vai estar no programa do irmão Fábio, ele mandou pra gente aqui. Eu queria também aproveitar esse momento, tá saudando os pastores ouvintes, né, os missionários, diáconos, aqueles que trabalham para o Senhor. Lembrando o pastor, não sei se ele vai ver o programa, mas o pastor Rogério, que teve pastor com a gente, Rogério, saudando o irmão aí, capaz, tá, pastor? Pastor Paulo, tá? Todos os membros aí os irmãos da Igreja Assembleia da Atalaia, de Deus, né? Ministério Atibaia. Atibaia, né? Atibaia é a primeira vez que eu entro no Ministério Atibaia. E olha que quando eu era criança eu preguei tudo quando era Assembleia. Foi a primeira vez também que eu vi o irmão lá também, nós estávamos no mesmo barco, da primeira vez. Né? Ali já tinha sido o meu segundo culto, né? Mas eu gostei dos irmãos lá e já aprendi a amar os irmãos. Assim que nem o pastor também, que é o meu irmão que Deus mandou para mim, não só pastor, mas como meu irmão. O povo da Atibaia é um povo de oração, né? De oração. E... Joelho até doeu, tanto tempo que fiquei de joelho. Eu nem toquei a guitarra, porque pra ficar em pé. É Hamilton, né? Hamilton Luiz também, a benção de Deus esse chama aqui, né? De abrir esse lugar aqui para dar espaço para a palavra do Senhor, para os homens de Deus. Irmão, obra de Deus. Que orem por esse homem aí, irmão, para que essa obra continue. Amém. Sempre de pé, né? Ele já vai estar nas minhas orações, já está no meu coração. A primeira vez que eu estou vendo o irmão aqui, chega aqui hoje, já me simpatizei. Irmão, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, a estrutura daqui é bem, né? Você tem que vir preparado mesmo. Eu fiquei um pouco assim, meio perdido, mas eu creio que o Espírito Santo já me achou aqui. Glória a Deus, amém? Amém. Olha só, esse pastor aqui, eu me sinto à vontade falando com ele aqui, com o pastor André, o Hamilton também me passou uma maior segurança aqui, viu, irmão? Eu estou bem, estou me sentindo já em casa. Mas, irmão, quando vem aqui, vem preparado mesmo, tá? Tem que pegar logo a amizade, porque a estrutura aqui é para receber mesmo. Não falo artista, mas pessoas que vêm preparadas com o coração, tá, irmão? Mas também, se for artista, também seja bem-vindo. Se falando de Deus, né, irmão? Louvar o Senhor, né? Para louvar e honrar o Senhor Jesus Cristo, tá bom, irmão? E eu vou vir a convite do irmão aqui mais vezes, aqui, se Deus permitir, se o irmão permitir também. Eu creio que ele... Tá bom? Pra gente estar concluindo com mais êxito, né? Eu senti um pouco vazia essa palavra aí, assim, da minha parte aqui, mas eu quero deixar o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? E o testemunho que eu estava contando aqui, o irmão falou que eu podia estender até às 16h30, então eu quero falar para você. Então, concluindo, voltando aqui só um pouquinho, irmão. A gente, quando tenta fugir da presença de Deus, e quando Deus tem algo na tua vida, quando tu é ferramenta escolhida, irmão, não tenta fugir não, porque que você é projeto de Deus, tem que cumprir a promessa. Veja bem, quando eu abri a garrafa de cerveja, voltando lá, aí eu saí para fora do restaurante assim, eu olhei assim, não tem ninguém, eu vou beber. Irmão, parou um carro, que eu tinha falado antes. Eu falei, meu Deus, será que é alguém que eu conheço? Será que é alguém que eu conheço que vai barrar o tamanho de cerveja? Irmão, não tinha ninguém que eu conhecia, mas tinha um adesivo com dizeres, assim, com uma simples frase dizendo assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então quer dizer que Deus estava me observando. Deus está te observando. Às vezes a gente, que nem o irmão falou naquele dia, o pastor trouxe uma palavra dentro da igreja lá, você faz isso escondido aqui do pastor. Irmão, não tema pastor, não tema ninguém, você tem que temer aqueles dos céus, que ele que te observa, ele que te olha o teu coração. Davi era o segundo coração de Deus, e Deus observava não os atos de Davi, mas o coração dele. Antes dele pensar em fazer algo, Deus já sabia que ele ia fazer pelo quê? Pelo coração, né? Verdade. E eu quero dizer para você que eu estou feliz de estar aqui com esses homens de Deus aqui. A gente ficamos naquela vigília. Domingo também fiquei exausto, não deu para mim. Não aguentei nem no culto, mas eu creio que Deus, quando tem algo, tem tempo para tudo. A palavra do Senhor diz, né? Eclesiastes. Naquele tempo foi o tempo da gente descansar, né, pastor? Foi, não teve jeito. Mas a obra de Deus não pode ser parada, não pode ser barrada, que Deus tem algo na minha, na tua vida. Eu fico feliz por estar nesse espaço aqui agora com o irmão aqui, com o pastor aqui, o André Luiz aqui, para
tá chegando até você essa mensagem para que você possa saber que Jesus Cristo é na tua vida. Eu creio que quando você abriu o teu aparelho aí para estar ouvindo essa mensagem, eu creio que você queria algo da parte do Senhor ouvir. E o que eu quero dizer para você que está aí com essa aflição no coração, eu quero dizer que Deus já está entrando com a providência na tua vida, tá, meu irmão? Eu creio que Deus já está entrando com a providência na tua vida e está concluindo, suprindo as tuas necessidades. Se o irmão, nessa tarde, falou assim, poxa, eu estou com um parente enfermo, eu creio que Deus está chegando lá com a cura. Eu creio que nesta hora Deus já está chegando com a cura, porque Ele é o médico dos médicos. Aqui, Dr. Lucas era um médico da carne, mas Ele é médico do espírito. Capítulo 5, versículo número 31 diz que Ele veio para os doentes. Sim. Os que estão são não precisa de doutor, precisa? Não tem. E aqueles que estão afim também de se arrepender dos seus pecados. Irmão, você quer se arrepender dos seus pecados? Hoje é o dia. Agora é a hora. Talvez esteja aí alguém com o aparelho do seu lado falando, ó, tem aqui um mensageiro de Deus falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Abraça essa causa, irmão. Né? E aqui com o mensageiro aqui também, meu irmão, aqui, eu vou deixar também um espaço para ele estar concluindo. Tá orando, para você orando também, tá, irmão? E o que eu quero falar para você, nessa tarde eu estou feliz de poder ter trazido um pouco da parte de Deus em Atos dos Apóstolos, tá, irmão? E a gente queria... Será que dá tempo do louvor? Oi? Dá pra soltar um louvor aí? Tranquilo, olha, só deixar pra você que se você não leu, eu vou falar pra você aqui. O irmão Fábio acabou de te fazer um convite pra você estar no programa dele. Ah, sim, eu tô fazendo uma edição aqui. Deixa eu abrir aqui o Fábio. O irmão José. Convidou o irmão. O missionário aí, ó. O pastor André Luiz aqui, ele tá me orientando aqui que eu tô. Eu aprendi tudo com o Hamilton. Ele é assim, o que hoje a agilidade. Vai, Hamilton, vai ensinando nós aí, Hamilton. Quando eu entrei aqui, a agilidade foi ele que foi passando na Glória a Deus. Você vai pegando aí. Verdade. Entendeu? Então eu cheguei... Agradeço as palavras da Adriana aí, ó. Amém. Falou pra mim que eu sou uma bênção, ô glória. Ela fala pra glória mim pelo Deus, aí o Hamilton tá... fala pelo telefone, fala muito Hamilton tá te agradecendo, Adriana, amém. Né? Adriana. Foi ela que me trouxe pra cá, irmão. Glória a Deus, olha que bênção. Pra cá, lá do Rio de Janeiro, ela me trouxe pra rádio. Aí o irmão perguntou aqui se eu já trabalhei na rádio, porque não, a gente tinha um programa com o irmão Juninho Mix. Só que a rádio lá era um pouco estruturada, irmão. Aquela rádio assim mesmo, mas a qualidade de som era boa. Mas aqui é uma rádio de verdade mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe. Embora a gente convida o pessoal para vir aqui, eles ficam sabendo que a rádio web, né? Né? Eu já ouvi dizer isso aí. Eles ficam meio desanimados. Quando chegam aqui... Quando chegam aqui... Benção, viu, irmão? Sábado chega. É que tá aqui agora o... Como é que chama? A gente chama... Pode chamar... Os computadores, né? Aqui, isso que vem aqui pra você no escrito. Não, é tudo na tela, não é nem no telefone. Não é muito no telefone, já é na sua tela aí. O telefone claro a gente já não usa, até tirei a linha, porque o rádio tá mudando, né, irmão? Sim. O AM já tá saindo do ar, o FM não vai durar mais 5 anos. É verdade. Já estão desligando as torres, e o rádio agora é tudo isso aqui, tudo rede social. Assim, o que é bom é isso aí, gostoso. Então, irmãos... Então, nós temos 38 anos de rádio. Glória. Bom, fica essa mensagem no seu coração, tá bom? Da parte do Senhor Jesus Cristo. E o missionário Isaías vai deixar aqui o espaço aqui também pro pastor André, que ele vai estar concluindo aqui no horário, tá bom, irmão? Amém. E na próxima vez a gente vem mais preparado aí, amém? Não, mas tá bom, não foi bênção, mano. Glória a Deus, obrigado, irmãos. Enquanto você tiver com esse pensamento de que precisa de mais, é sinal de que a humildade está aí dentro. É glória a Deus. Trabalhando aí. Glória a Deus. Toda vez que o ser humano tiver no coração dele que, nossa, eu podia fazer melhor, é sinal de que o Espírito Santo tá com ele, tá cuidando dele. Porque tem que ser, né, irmão? Tem isso, que ser quando a pessoa andar, não, eu vou chegar lá, uma coisa que eu não ponho no meu coração, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar, não. É que nem eu falo para um amigo meu, a gente conversa muito, o Jefferson, ele é um levita, irmão, que pra tocar... Na hora que eu sentei aqui, irmão, já comecei a tremer, eu falei, meu Deus, dando um friozinho na barriga, eu falei, e agora? Mas eu creio que bênção, tudo é para honra e glória do Senhor. Eu falo para ele, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas como Deus ele me deu só a ministração, o presente que ele me deu é pregar. Eu quero ser reconhecido é por Deus, a única coisa. Se Deus nos chamou para pregar, nós temos que fazer com excelência, mas você sempre vai sentir uma falta e achar que precisa de mais, porque você sabe que por mais que você faça, Deus ele merece mais. Mas tem pessoas que já não têm mais esse sentimento. Vou mandar também, pastor, rapidamente aqui uma saudação para o pastor Mário. Pastor Mário é meu sogro, o pai da minha esposa Tamires. Mandar um beijo para minha esposa também e para o pastor Mário. Pastor Mário queria estar aqui no outro dia quando tiver uma oportunidade. Amém. Deus abençoe, pastor Mário. Eu não conheço ele, mas a gente vai ter o prazer aí de se conhecer. A missionária Zuleide, que é a minha sogra, a esposa dele. A família tudo evangélica, toda família de Cristo. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, né? Eu, esses dias, até brinquei lá com a minha missionária Crislane, né? Também, né? Sim, é verdade. Missionária Crislane e o esposo dela, que eu não lembro o nome dele. É Diego. Diego. Eu chamo ele de pastor Diego, porque tem chamado. Deus abençoe, Diego. Ele com aquela Kombi lá, Milton, fazia cada curva com aquela Kombi, o menino dirige, hein? Motor AP, né? Pai, motor AP, motor de Passat na Kombi, né? Mas anda, bichinho, hein?
Nós foi pra vigília ali, fomos cheios ali. Foi benção. A minha irmã missionária Verônica, que esteve com a gente. Agradeço a todo esse corpo de obreiros, de irmãos e irmãs. Você vê, não é a placa que monta uma igreja, é a união, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, tenho conversado muito com o pastor Kleber, é a igreja além da placa. Porque, irmão, o que vai levar você para o céu é a sua comunhão com Deus, né? A sua modo de caminhar, o seu modo de andar com Deus. Isso vai te levar para o céu, né? As outras coisas não vai mudar a tua vida não, tá bom? Eu deixo isso para você. Olha, você tem que confiar em Deus. E o pastor me falou uma coisa que eu guardei no coração, o pastor Rogério, lá da Atibaia. Falei, irmão, sabe por que Deus permite muitas vezes a gente apanhar e levar a pancada? Porque quando não doer mais, é que você está preparado. É verdade. Ele falou, por quê? A gente não pode parar por qualquer coisa. Então, se parou, é porque ainda precisava ser trabalhado em alguma área. Se não aguentou, é porque ainda não tinha chegado no ponto que era para chegar. Então, Deus, ele nos prepara para que quando chegar o momento do milagre, você não deixe Jesus para trás e nem a obra do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, ouvinte que está aqui comigo? Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor Jesus. Eu não vou abrir a Bíblia para falar de palavra para você, porque já foi pregado. E diante dessa palavra, né, eu creio que Deus vai honrar a tua vida. O Espírito Santo está descendo sobre a tua vida. Glória a Bíblia a Deus. diz que estavam todos reunidos em um lugar só. A gente conversava isso até no ponto de ônibus, isso. E como um acordo, você quer ver o Espírito Santo descer na tua vida e mudar a tua história? Ande em concordância. Tem uma família em concordância, uma esposa em concordância com o marido em concordância com a esposa, né? Os obreiros em concordância com o pastor, o diácono com aquele que o dirige, ou com o membro que dirige o grupo de varão. Enquanto tem acordo dentro de uma igreja, irmão, ela cresce e não tem nada que arrebente ela. Enquanto tiver união e amor, nunca pense que porque o seu irmão prega diferente, não, o irmão lá vai querer passar por cima de mim porque ele prega diferente. É verdade. Não, é o dom dele. Verdade. Aí vem o pastor André pregar, não, aquele é o dom do pastor André. E que eu tava falando também, né, irmão? Eu acho bonito ver a pessoa trazendo algo da paz, isso que seja dele, natural. Isso. Né? porque... Isso aí edifica a gente, a fé da gente, porque ele não quer copiar você, Deus te deu É verdade. uma ferramenta. E você vai trabalhar com ela. É. Eu sempre orei a Deus, meu espelho sempre foi meu pai, André Luiz também. André Luiz de Mello, eu sou André Luiz de Mello Filho, que se colocar Filho. o nome inteiro, eu sou André, na Sim. verdade era para estar André Filho. Certo. Como André Luiz predominou e ficou, a gente deixou André Luiz. Mas o nome que era, eu não consegui colocar André Filho no Facebook, então eu trabalho como André Luiz. André Luiz. Mas eu tenho o nome do meu pai. Foi o homem que me ensinou a seguir pelo Evangelho, a entender o que é amor pela obra, né? Ele cumpriu aquela mensagem que diz, tenha os seus filhos sobre sujeição, né? Depois que cresce, cada um decide para onde vai mesmo, não é culpa do pai. Mas enquanto está debaixo da tua tutela, ele tem que estar com você. Ô, meu irmão, se eu te mandar um abraço, senão você me pega quando eu for na pizzaria, né? O meu primo que tá aí, ó, voltou, glória a Deus. O meu primo Anderson de Souza, família Souza e família Melo, né? Porque a parte da minha avó pegou o Souza, a parte do meu avô é Melo. E até mesmo, irmão, eu queria dizer isso aqui rapidamente, pastor. Queria dizer, pastor, até uma pregação assim também, trazer uma mensagem, ministrar uma palavra. Aqui é diferente do que no púlpito, Sim, né? você percebe que Tem que ter tem o ato a gente interagir é diferente. interagir, né? E se você quiser, eu vi aqui que a gente tenta fazer igual no público, não sai certo igual. Então tem que ser uma coisa mais. Porque como eu falo para as pessoas, às vezes falam, poxa, irmão, eu falei, não, eu nasci para ser comunicador. Tem que ser, eu nasci diferente. eu nasci pra ser E a gente tem que comunicador. reconhecer essa diferença e trabalhar nisso. Isso. Porque senão... Eu nasci para ser comunicador e Deus sempre pôs pessoas da minha vida, como o Hamilton, como o Rafael, que foi a primeira pessoa que acreditou em mim como radialista com 13 para 14 anos, ele para pregar a palavra com 13 para 14 anos, ele acreditou em mim, ele me levou para esse caminho. É um dom, isso é um dom. Quando eu pisei aqui, o Hamilton olhou para mim e falou, olha, você leva jeito para isso, você tem um dom para falar. Não, com certeza. Quando eu vi você falando aqui, eu falei, não, o dom aí é do irmão desse aí, porque eu vi que primeira vez que eu me coloco assim nessa situação assim, eu falei, meu Deus, é totalmente diferente do que eu prego na igreja e coisa, porque a gente tem que reconhecer isso, irmão, né? Mas eu peço aos irmãos até desculpa pelo Não, que isso, varão, essa comportamento. Estou mandando a programação da rádio aqui para uma ouvinte lá em Pensilvânia, Estados Unidos. Olha, Deus Ela abençoe. quer toda a programação de segunda a sábado. Estou colocando aqui no Face dela. Abençoe lá. Que benção. Amém. Qual é o nome dela, Milton? Pra gente dar um... É a Daiane. Daiane, a paz do Senhor Jesus. Uma Daiane, a paz do Senhor Ela Jesus. acompanha. Né? Ela deve não estar aqui agora, que Amém. ela falou que hoje tá um serviço lá, tá meio complicado de ligar o Face. Certo. Mas ela acompanha a rádio todos os dias. Quando você ouvir aí, ó, vai a paz do Senhor do pastor André Luiz aqui, do nosso missionário aqui, Isaías, que Deus possa chegar até a sua vida com bênção, com vitória, através da programação da Rádio Cristal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Mandar um abraço pro meu primo aqui, senão ele me pega, o Anderson de Souza, né? Ele tem uma pizzaria chamada Empório Verde, né? Eu acho que eu até brinquei que é a pizza ecológica, né?
Empório Verde? É Empório ou Império? Empório. É Empório mesmo. Empório, né? Ô, primo, é Império ou Empório? Agora ele me deixou com a dúvida aqui, eu acho que é... Lá onde era 14 bis? Não é não. Não, a dele, ele mandou um endereço pra mim esses dias, deve estar lá no meu Facebook. Tá. Aqui, ó, Anderson Souza, aqui tem alguém também com ele aqui, ó. Aqui tá Anderson Souza, é outra pessoa já, Jaque Souza, deve ser a esposa dele. Jaque Souza. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Que Deus possa abençoar o seu negócio, prosperar você, a sua família. Glória a Deus, é verdade. Meu primo. E eu sei que a gente deve um pouquinho de visita pra família, que a nossa família é muito grande, irmão. É pastor para um lado, pastor para o outro, obreiro para o outro, e cada um segue seu caminho. Então a gente se encontra aqui, a Rádio Cristal é esse ponto de encontro nosso aí. Vou orar por você, irmão. Eu tenho 3 minutinhos para te abençoar aí, porque aqui a rádio ela passa voando. Passa voando, é verdade. Eu tô aqui com o olho ali, ó. Trabalho sempre, o olho tá sempre passando no relógio ali. Não é que nem pregar. Você pode perceber que o pastor me deu tempo, eu já joguei o celular aqui no canto já para não passar o tempo dele lá, porque a gente já costuma trabalhar dentro do tempo, então você consegue trabalhar. Mas Deus abençoe, missionário, seja bem-vindo. E eu creio que numa próxima oportunidade Deus te abençoe, irmão. Continua sendo a pessoa que você é, o irmão Hamilton também. E eu só agradeço aqui. E estou honrado pelo convite aqui. Sair daqui maravilhado, amém, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida que está conosco, leva a tua mão ao teu coração, né? Por gentileza, se você pode. Eu não sei como, nem quando, nem porquê, mas se você está num presídio, né? E a gente sabe, e você está numa situação difícil aí, por um acaso essa programação, você chegar a ver uma programação como essa, eu quero orar por você que está preso. A pessoa fala, poxa, mas aquele ali fez isso e fez aquilo, Jesus veio para ele. Mas ele matou, pastor, Jesus veio para ele. Pastor, ele roubou, pastor, Jesus veio para ele. Pastor, mas se eu te contar o que ele fez, Jesus veio para ele. Então eu quero orar para você hoje, para que Deus mude a tua história. Nesse pouco tempo que me resta, eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor visite o nosso Brasil. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, a nação chamada Brasil e o mundo. Mas hoje, Pai, eu quero interceder pelo nosso país, que tem passado por dificuldades, por pessoas que querem derrubar o que o Senhor estabeleceu. A Bíblia diz que toda autoridade foi composta por Deus. Então, se o nosso presidente está onde está, o Senhor o colocou. Então, abençoa ele, dá força para ele. Pai, abençoa a cabeça desse nosso país que o Senhor colocou. Pai, dá vitória. Pai, ajuda as pessoas que estão precisando de emprego. Meu Deus, essas pessoas que choram por necessidades ali, Pai. Deus, essas pessoas que estão no Piauí, essas pessoas, ó Pai, que vivem no Nordeste, meu Pai, na seca, na fome, na necessidade. Pai, até mesmo a minha vida, se o Senhor quiser, faz dela um modo de que eu possa também abençoar ou prover algo para essas pessoas, Deus. Porque se o Senhor me abençoar e abençoar as pessoas que servem realmente a Deus, essas pessoas com certeza vão lançar mão para abençoar também essas vidas. Eu sei disso. Pai, eu quero pedir, ó Pai, por todos os nordestinos, por todos os irmãos e irmãs de cada estado do Brasil, estado do Rio de Janeiro, Pai, cada cidade, meu Pai. Deus, os Estados Unidos aí que está nos ouvindo, abençoa esse país também. Abençoa, Senhor, os seus líderes, os seus presidentes, ó Pai. Deus, dá vitória ao teu povo, dá vitória à nação brasileira, Senhor. Visita, Pai, os nossos irmãos, ó Pai, na África, Pai. Visita os nossos irmãos que sempre estão conosco lá da Nigéria. Meu Pai, esses irmãos que muitas das vezes são aí pessoas, ó Pai, que tem o nosso idioma, estão aí nos ouvindo lá da Nigéria, Pai, que tem fome, tem necessidade, mas que na hora de adorar, adoram como nunca, adoram muito melhor do que nós que temos tudo aqui. Abençoa esse povo, Deus. Abençoa essas nações, Pai. E no nome do Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, a vida, Pai, de cada irmão que está nesse momento orando. E quem estiver enfermo, Pai, que seja curado agora. Esse que dependia da muleta não vai depender mais. Esse que usava andador, ele não vai usar mais, Pai. Esse, meu Pai, que o vício estava nele, não saía, não vai ter mais este vício. A partir desse momento, ele vai ter nojo do vício, Pai. E esse, meu Pai, que está na cama de um UTI, de um CTI, de um hospital, ele vai levantar no nome de Jesus, Pai. Essa mãe que ora pelo filho que está em coma, esse pai que ora pelo filho que teve overdose, meu Pai, visita essas vidas agora, muda essas histórias agora, pelo Teu poder. Não é que eu mando, não, ao Senhor eu peço, mas ao mal eu mando que vá embora, ao mal eu determino que vá embora em nome de Jesus, mas ao Senhor eu peço um milagre sobre cada vida. A nossa irmã Cláudia Guedes, lá em Minas Gerais, abençoa ela, a pastora Elisângela, lá de Minas Gerais também, abençoa esse povo, alcança esse povo pelo Teu poder e pela Tua glória. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu muito obrigado a todos vocês. Agradeço a todos que estiveram conosco.
Deus vos honre e vos abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Apareceu mais um irmão ali que eu não sei quem é, deixa eu ver. É Oséias Silva Santos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos, fiquem com Deus, um beijo no teu coração, um abraço desse pastor, e aqui o nosso irmão missionário também se despedindo de vocês, e até o próximo programa. Glória a Deus. Em nome de Jesus.